Bíblia aqui. Vamos meditar aqui no livro de Jeremias 26. A palavra do Senhor nessa noite. Jeremias prediz a ruína do templo de Jerusalém e corre perigo de morte. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e diz a todas as cidades de Judá, que vens adorar a casa do Senhor, todas as palavras que te mandei, que ele disseste, não esqueças nenhuma das tuas palavras. Bem pode ser que ouça e se converta, cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer por causa da maldade das suas ações. Amém? Amém. Aleluia. Meditando aqui na palavra do Senhor nessa noite, a qual o Senhor está falando aos nossos corações, ao coração da igreja, sobre um homem chamado Jeremias. Jeremias, logo no começo, quando Deus chama ele dá uma desculpa. Aleluia. Deus chama Jeremias, Deus diz que escolheu Jeremias ainda no ventre da tua mãe. Jeremias diz: ah, Senhor, apenas sou uma criança. Não é porque Jeremias é uma criança, mas sim porque ele se sentia tão pequeno, que ele não achava capaz de, além de uma função tão grande como aquela, de ser um profeta do Senhor Jesus. E quando nós começamos a meditar na palavra, no começo do livro de Jeremias, você vai ver que realmente Jeremias ele sentiu medo. Aleluia, eu venho dizer para você nessa noite que é normal você sentir medo com algumas mudanças que podem vir na tua vida, que você sabe que vai acontecer, é normal. Mas o que não é normal é nós acharmos que, aleluia, este medo a qual nós passamos, ele vai nos sucumbir. Não vai. O que não é normal nós acharmos que o medo que sentimos é maior do que o Deus que nós servimos, ou que nos chamou, que está chamando, ou que está batendo na porta. Porque Deus diz, aleluia, Jesus diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor, ele bate. A Bíblia fala que Satanás não. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio, aleluia, para dar vida e vida com abundância. Então nesta noite o Senhor está batendo os nossos corações. O Senhor é aquele que não invade, o Senhor ele bate, ele toca, ele convida, ele chama, ele inquieta, ele incomoda as madrugadas. Este é o nosso Deus. Então, um dia desse, Deus incomoda Jeremias e manda Jeremias se levantar. E Jeremias diz: ah, Senhor, eu sou apenas uma criança, não sei falar. Ou seja, não posso. Jesus disse: não diga que tu és uma criança, porque aonde te mandar, tu irás. E o tempo foi passando. E lá vem o capítulo 26. Aleluia, com Jeremias, ele recebe uma ordem novamente do Senhor. Então Deus manda Jeremias ir profetizar a ruína do templo, o templo de Jerusalém. Mas então a Bíblia fala que quando ele vai profetizar a ruína do templo, ele corre perigo. Por quê? Porque não é fácil você ir pregar para uma pessoa, aleluia, você dizer: Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te curar. É fácil, irmão. Mas para você pregar a verdade, e Jeremias foi ali para pregar a respeito do templo, que o templo ia ser destruído, e era o próprio Deus. Era o próprio Deus que ia destruir aquele templo, porque Deus não está
Vai na casa do rei Ezequias, fala para ele colocar a casa dele em ordem. Vocês estão na casa, não estava em ordem, não tinha nada bem. Vai na casa do rei Ezequias, manda ele colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. É fácil? Deus manda você ir em tal lugar lá. Deus mandou vir aqui te dizer que você aceita Jesus, se converte, deixa o mau caminho, porque senão você vai morrer. Não é fácil. E não é todo mundo que vai também não. Então as pessoas ficam esperando Deus mandar ele ir para profetizar a bênção, vitória. É bom. Mas o profeta, ele não fala o que ele quer, mas ele fala o que Deus manda. O profeta, ele não é enviado para fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. Então Deus, ele sabe quem ele chama. Por isso a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos somos escolhidos. Por quê? Porque não é todos que fazem o que Isaías fez, nem o que Jeremias fez. Aleluia. E aí Isaías vai e diz ao rei: Deus mandou lhe dizer que você coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer. Mas só que a Bíblia fala que o rei, naquele momento, o coração dele se quebrantou ao ponto de ele virar para o canto da parede e clamar ao Senhor e pedir perdão e pedir para que Deus lembrasse do que ele tinha feito na casa do Senhor. Então Deus se lembrou do rei. Aleluia. E quando o profeta sai, aleluia, do pátio, antes de sair para fora, Deus manda novamente o profeta voltar e dizer: diga para o rei que eu ouvi o clamor dele. Aleluia. O profeta apenas profetizou, ele não orou com o rei, não. Quem orou foi o rei. Tem coisas que é para nós, tem coisas que é para Deus. Tem coisas que o profeta vai te ajudar, mas tem coisas que vai ser você e Deus. E o rei, ele enviou para o canto da parede e foi só ele e Deus. O profeta só deu o recado e saiu, ele não orou não. Ele só foi entregar o recado. Ele diz: coloca a tua casa em ordem, você vai morrer. Mas ele virou para o canto da parede, o coração dele se quebrantou. E naquela hora ele teve um encontro com Deus. Aleluia. Então novamente nós vemos aqui mais um homem de coragem chamado Jeremias. Então Jeremias, ele vai ao povo de Israel e diz: olha, Deus mandou dizer que ele vai derrubar o templo. E a Bíblia fala que Jeremias, ele corre perigo de morte. Quando Jeremias prega no versículo 1, diz: no princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, ponte no ato da casa do Senhor e diz a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei, que lhes disseste. Não esqueças de nenhuma palavra. Então, primeiramente, Deus manda Jeremias dizer: olha, vem tudo, Judá, Jerusalém, vem todo mundo, rei, vem todo mundo adorar o Senhor. E se nós não quisermos? Se vocês não quiserem, Deus vai botar tudo no chão, vai destruir tudo. Aleluia. Então Jeremias vai. E o Senhor manda ele ir até o ato da casa do Senhor e dizer todas as palavras que Deus havia dito. E que ele não esquecesse de nenhuma palavra. Então Jeremias vai. E a Bíblia fala aqui no versículo 2, assim diz o Senhor, ou seja, não foi Jeremias, quem falou foi Deus. Jeremias diz: assim diz o Senhor, ponte no ato da casa do Senhor e diz a todas as cidades, todas as cidades, as palavras que te mandei, que ele disseste, não esqueça nenhuma palavra. Bem, aí Deus vai alertar ele, olha o que Deus fala para Jeremias, bem pode ser que eles ouçam, Deus avisou Jeremias, bem pode ser que ouça e se converta, aleluia, cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer por causa da maldade de suas ações. Aí Deus avisa Jeremias, Deus fala: Jeremias, vai, pregue a minha palavra. Pode ser que eles ouçam, mas se eles não ouvirem, não tem problema. Se eles ouvirem, posso ser que eu me arrependa. Mas se eles não ouvirem, vai tudo para o chão. Então Deus dá uma ordem para Jeremias vai e Deus alerta, porque Deus fala. Deus diz: bem pode ser que eu ouça e se converta cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer por causa da maldade das suas ações. Então Deus, ele se arrepende. Aleluia. Deus
Ele não quer causar aquele mal, ele avisa antes. Aí tem pessoas que dizem assim, mas por que a fulano morreu, ciclano, por que passa fome? Tem tantos países aí, Deus é mau, Deus não é mau. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Mas cabe a nós de decidir se queremos ser aquilo que o mundo apresenta para nós, ou se nós queremos ser aquilo que Deus quer para nós. Aleluia. Aleluia. Então Deus avisa para Jeremias e Deus fala: Jeremias, pode ser que eles ouçam, mas se não quiser ouvir, que eles não se querem converter no seu mau caminho, se eles ouvirem, eu vou me arrepender do mal que eu estou tentando, que eu não quero fazer, mas vou ser obrigado. Ou seja, se eles se arrepender, eu não vou trazer o mal. Mas aí eles vão ter que tomar a decisão. Ou seja, Deus não queria trazer aquele mal, mas era a única forma de Deus chamar a atenção do povo. Aleluia. Versículo 4 diz: diz-lhe, pois, assim diz o Senhor, se não me deres ouvido para andar na minha lei que pus diante de vós. Então por que Deus estava chamando a atenção daquele povo? É para que o povo andasse no caminho dele. É para que o povo se convertesse. É para que o povo aceitasse Jesus. É para que o povo deixasse a idolatria, deixasse a prostituição, deixasse o pecado. Então Deus envia o profeta. E a Bíblia vai dizer que mais na frente o profeta ele corre risco de morte. O profeta ele é ameaçado de morte. Ali os reis, os adivinhos começam a dizer assim: olha, não acredita em Jeremias não. Esse é um falso profeta. Não acredita? Você acha que Deus vai trazer o mal? Você acha que Deus vai destruir o templo dele? Você acha que Deus vai mesmo matar? Não vai não, não acredita em Jeremias não. E depois ainda Jeremias fala: Deus me falou, Deus me mandou aqui, não estou falando nada de mim mesmo, eu estou falando que vocês se convertem, porque senão Deus vai destruir o templo. Mas ali tem aqueles que não querem nada com Deus e não querem deixar você também ter nada com Deus. Então eles vêm, são um servo de Baal, porque tem um servo de Deus e tem um servo de Baal. O servo de Deus te leva para Deus, o servo de Baal te leva para Baal. Aleluia. Tem uns que servem para te chegar mais perto de Cristo, mas tem aqueles que querem levar você para mais longe de Deus. E aqui o povo estava ali ouvindo a voz do inimigo. Jeremias pregando e o povo ouvindo a voz dos reis, a voz dos adivinhos, dos falsos profetas. Mas Jeremias não desistiu. E Jeremias chegou uma hora que ele se encontrou na mão daqueles homens, daquele rei. Ele disse: pode fazer o que vocês quiserem comigo, eu estou nas suas mãos. Mas o recado eu dei, o recado está dado. Se vocês se converter, Deus vai livrar vocês. Mas se vocês não se converter, Deus não vai livrar vocês. O versículo 5 diz: para que ouvisse as palavras dos meus servos profetas, que eu vos envio madrugando e enviando, mas não ouviste. Quantas e quantas madrugadas o povo de Deus desce? Quantas e quantas madrugadas o povo de Deus está de joelho clamando? E aí quando Deus entrega uma profecia, você vai entregar para a pessoa não quer ouvir. Eu, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu tenho entregado algumas profecias, já entreguei muitas, hoje eu não entrego mais como antes, né? Mas as profecias que eu tenho entregado, o povo tem recebido. Poucos são aqueles que não recebem. Mas no fundo eles sabem que as profecias são de Deus. E mesmo eles não recebendo ou não, eu continuo adorando ao Senhor e continuo orando por eles. Mas algumas profecias se cumpriram no mesmo dia que eu entreguei, outras demorou um pouco. Mas eu sei que a palavra de Deus, ela não falha, o homem falha, nós todos aqui somos falhos, mas Deus, ele não falha. Então Jeremias, quando ele se encontrou ameaçado ali, ele falou assim: olha, faz o que vocês quiserem comigo. Ou seja, eu estou aqui. Só que a palavra de Deus, ela vai permanecer, porque se vocês me matar, vai vir outro profeta, e outro, vocês podem matar quantos vocês quiserem. Mas a palavra de Deus ninguém mata. A palavra de Deus é eficaz e ela penetra até a alma. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá. Então o povo recebeu, mas não
aleluia, colocou em prática aquilo que Jeremias tinha falado. Versículo 6 diz: então farei que essa casa seja como Siló, e farei dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra. Então foi Deus usando o profeta para dizer: então farei que essa casa seja como Siló, e farei dessa cidade uma maldição para todas as nações. Versículo 7: e ouviram os sacerdotes e os profetas e todo o povo a Jeremias, anunciando essas palavras na casa do Senhor. Olha só, até o sacerdote teve que ouvir Jeremias. Os sacerdotes eram os primeiros que era para levar o povo a Deus. O sacerdote afastava o povo de Deus. Então tem muitas pessoas afastadas da presença de Deus, e não é o mundo que está afastando, é os próprios da casa de Deus. Ali o sacerdote que estava afastando o povo. Então nós temos que vigiar muito, aleluia, por conta, o Senhor diz que por multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos estão esfriando. Aqui quando Deus leva Jeremias aos profetas, aos reis, aos sacerdotes, Jeremias prega. E Jeremias fala que o sacerdote ouve os profetas e todo o povo também ouve Jeremias, anunciando essas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que disseste a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás, porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: será como Siló essa casa, e essa cidade será assolada. Então os próprios sacerdotes começaram a profetizar a queda de Jeremias. Jeremias vai morrer. Certamente Jeremias vai morrer, porque ele profetizou acerca dessa cidade que vai ser como Siló, vai ser destruída. Mas Jeremias não desistiu. Então muitas vezes, irmão, vamos ser ameaçados. Por muitas vezes, por nós servir a Deus, vai vir pessoas que vão querer nos destruir. Só que maior é aquele que nos chamou. Maior é aquele que está nos tocando. Maior é aquele que nos ama. João 3,16 fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. Aleluia, para que todos aqueles, o Senhor não fala alguns, o Senhor fala todos, né? Todos aqueles que nele crê não pereçam. Deus não quer que ninguém pereça, Deus não quer que ninguém se perca. Deus é que não queria que o povo de Israel sofresse, Deus não queria destruir o templo. Olha, Deus mandou Jeremias falar para ver se o povo acordava. Então, Deus manda Jeremias pegar este povo, mas o que eles fazem? Eles se levantam contra Jeremias. E ele diz assim, ó: e sucedeu, pois, que acabando Jeremias de dizer todo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que disseste a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás, porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa, e essa cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Foi aonde? A casa do Senhor. O povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de pregar, o povo se levantou contra Jeremias na casa do Senhor para matar Jeremias. Então não se preocupe se alguém se levantar para tentar te matar ou está tentando, porque a palavra é essa. Aleluia. Mas maior é aquele que está contigo, maior é que está conosco, é o que está no mundo. Aleluia. Aleluia. Então, a Bíblia vai dizer que no versículo 9, no versículo 10, vai dizer: e ouvindo os príncipes de Judá, essas palavras subiram da casa do rei, da casa do Senhor, e assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então falaram aos sacerdotes, aos profetas, aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouviste com os vossos ouvidos. Então eles se ajuntaram, fizeram um grupinho, foram para a porta da cidade, juntou reis, sacerdotes, juntou várias lideranças ali. A Bíblia fala que até os príncipes, o príncipe de Judá, de Jerusalém, se ajuntou tudo e foi lá para o final da entrada da porta, onde é que, aleluia, o povo entrava para a cidade, porque a cidade tinha muros, então tinha portas, portões, e eles ficaram na porta. Então lá eles juntaram aquele grupinho e disseram:
esse homem é réu de morte. Ele profetizou. Além que ele profetizou, ele usou o nome de Deus. E quem usa o nome de Deus? Senão o próprio Deus. Mas Deus deixou sim os profetas. E Deus deixou o nome dele para nós poder usar o nome dele, em nome dele. Aleluia. Então ele diz que Jeremias era réu de morte, porque profetizou contra essa cidade. Ninguém podia profetizar. Ninguém podia falar que aquela cidade estava pecando. Ninguém podia falar que aquela cidade estava em ruína. Eles queriam que Jeremias falasse que Deus estava agradando, mas Deus não estava agradando. Eles queriam que Jeremias profetizasse mentira, mas Jeremias não estava lá para falar o que eles queriam. Mas Jeremias estava lá para falar o que Deus estava mandando ele dizer. Aleluia. Então, por muitas vezes nós vamos ser ameaçados, vamos ser xingados, muitas vezes vamos ser humilhados por causa do nome do Senhor. Aleluia. Não é eu e você que eles odeiam. Eles odeiam o nome do Senhor que nós carregamos, a luz. Aleluia. Então o versículo 2 vai dizer a resposta de Jeremias. E falou Jeremias a todos os príncipes e todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra essa cidade, todas as palavras que ouviste. Então Jeremias disse: ó, quem me enviou aqui foi o Senhor. E eu vim aqui falar contra, não vim aqui falar a favor. Eu vim aqui falar que vocês colocam a tua casa em ordem, porque senão vai acabar. A mesma coisa que Isaías falou para o rei Ezequias. Aleluia. Então, versículo 13 diz: agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvir a voz do Senhor vosso Deus, e arrependa-se ao Senhor, e arrepender-se o Senhor do mal que falou contra vós. Então Jeremias falou: melhore seus caminhos, se converta, aceita Jesus, e aí o Senhor vai arrepender do mal que ele falou que vai fazer. Se você se arrepender, Deus vai ter misericórdia. Se vocês clamar, Deus vai ter misericórdia, porque Deus é justiça, mas Ele também é misericórdia. Então se arrepende. Jeremias tentou, Jeremias levou a palavra. Então o versículo 14 diz: quanto a mim, Jeremias dizendo: quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Então Jeremias já tinha pregado, já tinha falado, estava na mão deles. E Jeremias fala: então eu estou nas suas mãos, façam o que vocês acharem que devem fazer comigo. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trareis sangue inocente sobre vós, e sobre essa cidade, e sobre os seus habitantes, porque na verdade o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas essas palavras. Jeremias não temeu. Jeremias continuou ali, ele falou assim: ainda que eu morra, mas a palavra tem que ser pregada. Ainda que eu não saia vivo daqui, mas a palavra é essa. E eles queriam que Jeremias mudasse a palavra. Eles queriam que Jeremias falasse o que eles queriam ouvir. Mas eles não queriam ouvir a verdade. Por que a verdade? Porque a verdade liberta. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus liberta, só Jesus transforma, só Jesus salva. E aqui Jeremias, como homem de Deus, não teve medo de enfrentar a morte, o calabouço, para pregar a palavra de Deus. Então nem sempre, aleluia, vamos pregar a palavra de bênção. Nem sempre Deus vai te usar para falar assim: vai ali porque eu vou dar uma casa para meu filho, vou dar um carro, eu vou dar uma porta de emprego para ele, eu vou curar ele. Às vezes Deus vai mandar você ir pregar, mas não vai ser nada daquilo que aquela pessoa quer ouvir. Ali, então a pessoa vai se levantar contra você e vai dizer: olha, eu já estou mal, você vem aqui falar isso para mim? Você não é profeta? Por que você não ora por mim? Aleluia. E aí você vai estar com a palavra, vai ter que estar com a palavra ali e falar: não, eu vim aqui em nome de Jesus, no meu nome não faço nada. Se eu disser para você que você vai ser curado, mas se Deus não falou, não vai acontecer nada. Porque é a palavra de Deus que manda. Por isso João disse assim: olha, eu não sou digno nem desatar a correia da sandália do meu mestre.
Eu sou aquele que batizo com água, mas ele virá batizará com o Espírito Santo. E João diz que o homem não tem nada se do céu não for dado. Não adianta, aleluia, nós querer dar aquilo que não temos. Não adianta nós querer passar aquilo que nós recebemos. Então João, ele pregava em nome de Jesus. E em nome de Jesus as pessoas se convertiam. Em nome de Jesus as pessoas, aleluia, eram libertos. Porque o nome de Jesus tem poder. Glória a Deus. Se você falar no nome de Nilda, no nome de Kelé, de Zena, não vai acontecer nada. Mas se você falar assim, ó, em nome de Jesus, ou então em nome do Deus da missionária Nilda, da irmã Zena, do irmão Clemente, vai acontecer, porque não está falando de mim nem de você, está falando do Deus que nós servimos. Aleluia. Aleluia. Então, tudo é em nome do Senhor. Aleluia. Tudo que fazermos que seja para a honra e a glória do nome do Senhor, porque só esse nome tem